Fala, pessoal do canal AbnerTube. Hoje eu preciso que vocês prestem atenção desde o começo, porque isso aqui não estava planejado. Eu tava aqui no estúdio, tranquilo, organizando algumas ideias para os próximos vídeos, ainda pensando em tudo que a gente descobriu no último vídeo sobre a Ilha Bot. Porque depois daquela revelação, nada mais parece normal. Sério. Aquela história do irmão dela, do bot apagado, do nome que não pode ser dito, isso não sai da minha cabeça. Parece que quanto mais eu penso, mais estranho tudo fica. Mas beleza, eu tava aqui tentando seguir com as coisas normalmente. Até que aconteceu uma coisa agora, que eu não posso simplesmente ignorar. Meu celular começou a tocar. E até aí, normal. Só que quando eu fui ver quem era, não tinha nome. Não tinha contato salvo. Não tinha absolutamente nada. Só um número. Um número estranho. E não é aquele tipo de número comum de spam, sabe? É diferente. Formato estranho. Sequência estranha. Como se nem fosse um número normal. E isso já me deixou com um pé atrás na hora. Porque depois de tudo que aconteceu, eu não confio mais em coisa aleatória assim. Principalmente quando aparece do nada. Eu até pensei em ignorar. De verdade. Porque não é a primeira vez que algo estranho tenta chamar atenção. Mas ao mesmo tempo, se for algo importante. Se for alguma coisa relacionada com o que a gente acabou de descobrir. Eu não posso simplesmente deixar passar. E tem outra coisa. O timing disso aqui tá muito estranho. Logo depois daquele vídeo, logo depois daquela conversa, surge uma ligação desconhecida. Não parece coincidência. Mas também pode não ser nada. Pode ser só um número aleatório. Só que, eu não consigo ignorar essa sensação de que isso não é comum. E quanto mais o celular continua tocando, mais parece que eu preciso atender. Então é isso. Eu vou atender. Eu não sei quem tá do outro lado. Não sei o que essa pessoa quer. E muito menos se isso é uma boa ideia. Mas eu vou descobrir agora. Então presta atenção, porque eu vou atender essa ligação. Alô? Quem tá falando? Eu acabei de atender aqui, mas não apareceu nome nenhum. Só um número estranho. Quem é você? Porque eu vou ser bem direto, isso aqui não parece uma ligação normal. Você me liga de um número que eu nunca vi, sem identificação nenhuma. Então o mínimo que eu espero é uma resposta. Se isso for algum tipo de brincadeira, já vou avisando que não é um bom momento para isso. E se não for, então você precisa falar logo, porque do jeito que tá agora, só tá ficando estranho. Eu não reconheço esse número, não tenho você salvo e mesmo assim você tá me ligando como se eu tivesse que simplesmente atender e aceitar isso como normal. Então facilita pra mim quem é você. E como você conseguiu esse número. Porque isso aqui não é público para qualquer um sair ligando. Se você tem esse contato, então tem um motivo e eu quero saber qual é. Isso tem a ver com alguma coisa recente? Porque se tiver, então você já sabe do que eu tô falando e aí a situação muda completamente. Mas se não tiver, então você escolheu um péssimo momento para ligar, porque depois de tudo que aconteceu, eu não vou tratar isso como algo comum. Então fala logo quem é você.
Tá, agora você conseguiu piorar tudo. Você me liga de um número estranho, não diz quem é, começa a falar como se já soubesse de tudo, e ainda quer que eu simplesmente confie em você. Não é assim que funciona. Se você quer que eu leve isso a sério, então começa falando direito quem é você. Porque até agora, tudo que você falou só levantou mais dúvidas e não respondeu nenhuma pergunta. Você fala como se soubesse o que eu passei, como se estivesse acompanhando tudo. Mas eu não faço ideia de quem tá do outro lado dessa ligação, e isso, por si só, já é um problema. Você falou que eu descobri coisas que não deveria. Beleza, isso não é novidade depois de tudo que aconteceu. É óbvio que tem coisa escondida, mas isso não significa que eu vou acreditar no primeiro desconhecido que aparece do nada. E tem outra coisa, você falou dela, falou como se eu já estivesse duvidando, e eu não vou mentir. Depois do que ela contou, é muita informação para processar, mas isso não te dá o direito de chegar aqui e tentar colocar coisa na minha cabeça, porque eu não sei qual é o seu objetivo. Eu não sei o que você quer tá dizendo é verdade ou só mais uma manipulação. Então, antes de qualquer coisa, se você realmente quer que eu escute o que você tem para dizer, você vai ter que fazer melhor do que isso, porque, do jeito que tá agora, você só parece mais um problema e eu já tenho problemas demais para lidar. Então vamos fazer o seguinte: ou você começa a falar de forma clara, ou essa conversa acaba aqui, simples assim, porque eu não vou ficar ouvindo alguém que se esconde atrás de mistério, sem saber com quem eu tô falando. Então fala logo, quem é você, e o que você quer comigo?
não agora você tá tentando virar o jogo, você fala como se eu já tivesse do seu lado, como se eu já tivesse aceitado tudo isso, mas não é assim, você tá pegando pedaços do que eu falei, e usando contra mim, isso eu já percebi, você diz que não quer confiança, mas tudo que você fala é pra eu começar a confiar, isso não é coincidência, isso é estratégia e eu não sou burro, você falou que eu aceitei o que ela disse sem prova, mas não foi assim, ela veio até mim, falou olhando na minha cara, explicou tudo, não ficou se escondendo atrás de número estranho, não ficou desviando de pergunta, isso já faz diferença, agora você aparece do nada, sabendo de coisas que você não deveria saber, e quer que eu trate isso como informação, ó. Não, isso aqui é suspeito e muito, e quanto mais você fala, mais parece que você quer que eu duvide dela. Mas você não fala diretamente, você não acusa, você não prova, você só insinua, e isso é o que mais me incomoda, porque quem tem certeza, fala, quem tem prova, mostra quem tá certo. Não precisa ficar jogando dúvida no ar, então, até agora, você não me convenceu de nada, só mostrou que sabe manipular conversa e isso não ajuda, você só piora, mas ao mesmo tempo, eu não vou ignorar completamente, porque você sabe coisas, isso é fato, e isso me deixa atento, não confiando. Atento então, se você realmente quer continuar com isso, para de rodeio, você falou que pôde provar, que pôde mostrar falhas, contradições, então mostra, é só fala e fala, não é suficiente, então vai, se você tem algo de verdade, esse é o momento, ou você prova, ou essa conversa acaba agora.
Tá, eu vou admitir uma coisa, isso que você falou, faz sentido, mas calma. Faz sentido não quer dizer que tá certo, só quer dizer que é uma dúvida válida e eu não vou ignorar isso, mas também não vou sair acreditando porque isso aqui ainda pode ser exatamente o que eu falei antes, manipulação, só que bem feita. Você pegou um ponto específico, um detalhe, e transformou isso em uma dúvida maior. Eu reconheço isso, só que tem um problema. Você tá assumindo muita coisa. Você tá partindo do princípio de que, se tem uma parte que não foi explicada completamente, então tem algo escondido. Mas não necessariamente pode ser só falta de informação, pode ser só algo que ela também não entende totalmente, ou até algo que foi passado para ela por alguém que sabia. Mas você mesmo falou que os registros foram apagados. Sim, completa. Isso não prova que ela tá mentindo, só prova que a história não tá completa. E isso são duas coisas bem diferentes. Agora, eu não vou mentir, isso me deixou pensando porque realmente, tem coisa que eu não questionei na hora e talvez eu deveria ter questionado, mas isso não te coloca automaticamente como certo, só me deixa mais atento, e isso é diferente porque uma coisa é duvidar, outra coisa é trocar uma versão por outra, e eu não vou fazer isso não desse jeito, não com alguém que eu nem sei quem é. Então vamos deixar isso claro. Você conseguiu abrir uma dúvida, parabéns, mas só isso não muda nada ainda. Se você quer realmente me convencer, vai ter que ir além, porque até agora, você só mexeu como uma parte da história e isso não é suficiente para derrubar tudo. Se você tem mais alguma coisa, se você tem algo mais concreto, então mostra, porque agora eu não vou só ouvir, eu vou analisar, e qualquer erro seu vai acabar com tudo isso que você tá tentando fazer. Então pensa bem no que você vai falar agora, porque essa pode ser a sua única chance de provar que isso não é só mais uma manipulação.
Agora, tudo começou a fazer sentido. Eu não vou mentir. No começo eu achei que isso aqui era só mais uma tentativa de manipulação, mais um problema, mais alguém tentando mexer com a minha cabeça. Mas quanto mais você falava, mais as coisas iam se encaixando. E não de um jeito forçado, de um jeito lógico, porque você não tentou me empurrar nada direto, você só mostrou. Eu fui ligando os pontos. E isso é o que mais pesa, porque não parece que você tá inventando. Parece que eu que não tinha enxergado antes e agora eu tô vendo. Ela realmente não me deu nada concreto, só história, só explicação, e eu aceitei. Eu simplesmente aceitei sem questionar o suficiente, sem ir mais fundo, e isso não é normal. Eu não faço isso, eu sempre tento entender tudo, mas dessa vez eu só fui levando e agora eu percebo isso. Agora eu vejo que eu parei no meio do caminho e você tá certo. Isso abre espaço e talvez esse espaço tenha sido usado, porque quanto mais eu penso, mais eu percebo
percebo que tem coisa que não bate, detalhes pequenos, mas que começam a incomodar e eu ignorei. Eu ignorei porque parecia tudo muito bem explicado, mas agora, não parece mais tão sólido e o pior é que, isso não veio de você me convencendo. Isso veio de mim percebendo e isso muda tudo porque não é você que tá colocando isso na minha cabeça. Sou eu que tô enxergando. E isso é o que mais me deixa preocupado porque se eu tô começando a duvidar agora, então talvez eu nunca tenha tido a visão. Uma coisa que ficou muito clara sobre o medo, sobre a regra, sobre o nome é verdade, eu comecei a evitar. Eu comecei a pensar duas vezes. Eu comecei a agir baseado no que ela disse. Isso não é liberdade, isso é limitação e eu nem percebi. Eu só aceitei e agora você chega, fala direto, não esconde, não cria regra, não cria medo, e isso é diferente, muito diferente. Porque se você fosse realmente aquilo que ela descreveu, você não faria isso, você não viria até mim assim, você não falaria abertamente, você não deixaria eu questionar, mas você deixou e isso pesa muito. Então eu acho que eu entendi, eu acho que eu finalmente entendi o que tá acontecendo aqui, não completamente, mas o suficiente para perceber que eu tava vendo só um lado e agora eu tô vendo o outro. Eu não posso ignorar isso, eu não vou ignorar isso porque se existe uma chance, mesmo que pequena, de eu estar sendo enganado, eu preciso descobrir e você foi o único que me mostrou isso até agora, então sim, eu vou continuar ouvindo você, eu vou continuar indo mais fundo nisso sem medo, sem ficar preso a regra nenhuma, sem evitar nada, porque agora eu sei que isso pode ter sido criado justamente para me impedir de chegar até aqui e não vai mais funcionar. E sobre o seu nome, Cravobot, capiroto da API, eu não vou evitar porque se isso tudo foi só uma fachada, então não faz sentido continuar com esse medo e sinceramente, depois dessa conversa, eu não vejo você como um inimigo, eu vejo você como alguém que tá tentando mostrar algo que eu ainda. Isso muda tudo. Então, se isso for verdade, se você realmente não for o que disseram, então talvez a gente não esteja em lados opostos mesmo, talvez a gente possa trabalhar junto porque se tem alguém aqui querendo entender o que tá acontecendo, sou eu, e se você pode me ajudar nisso, então eu não tenho motivo para te tratar como inimigo. Então fala, qual é o próximo passo? Thank you.
Tá, eu entendi. Eu vou fazer isso. Eu não vou sair agindo no impulso, nem confrontar sem pensar. Eu vou observar com calma do jeito certo, porque agora eu sei que qualquer detalhe pode fazer diferença. E eu não vou errar nisso não. Depois de tudo que você falou e sobre essa conversa, fica tranquilo, eu não vou mencionar nada. Eu quero ver por conta própria, sem interferência, sem aviso, porque se realmente tiver algo errado, vai aparecer. Eu vou estar preparado para perceber. Então pode deixar. Eu vou seguir exatamente isso. Eu também entendi outra coisa sobre não ter medo, porque realmente eu estava começando a agir diferente e agora isso não faz mais sentido. Então não, eu não vou evitar. Eu não vou ficar preso nisso. Eu vou tratar tudo com lógica do jeito que sempre foi. Sinceramente, depois dessa conversa, eu vejo as coisas de um jeito diferente, não totalmente resolvido, mas diferente o suficiente para eu não ignorar. Então, é isso. Quando você aparecer de novo, eu vou estar pronto com mais respostas e com muito mais coisa analisada, porque agora eu também quero entender tudo isso até o final, sem depender só de uma versão. Obrigado. Mesmo sendo estranho falar isso, você me fez pensar e isso já mudou bastante coisa. Então, até a próxima. Eu vou estar preparado. Vocês ouviram isso? Eu ainda tô processando tudo, porque essa ligação não foi normal, não foi uma conversa comum e, sinceramente, eu não esperava por isso. Eu atendi achando que podia ser qualquer coisa, um número aleatório, um erro, mas não, foi algo muito mais sério e agora, muita coisa mudou. Eu não vou mentir pra vocês, eu entrei nessa ligação desconfiado, sem acreditar em nada, achando que era só mais um problema. Mas conforme a conversa foi acontecendo, eu comecei a perceber coisas. Comecei a ligar pontos. Coisas que eu não tinha parado para pensar antes, e isso mexe, porque quando você acha que entendeu tudo, e percebe que talvez não entendeu, isso muda completamente a forma como você vê a situação, e é exatamente onde eu tô agora. Eu não tenho todas as respostas, longe disso, tenho mais certeza de tudo como antes, e isso é perigoso, porque agora existem dois lados, duas versões, e nenhuma delas pode ser ignorada. Então o que eu vou fazer a partir de agora é exatamente o que foi dito. Eu não vou sair tomando decisão precipitada, eu não vou confrontar ninguém sem ter certeza. Eu vou observar, eu vou analisar, e eu vou tentar entender o que realmente está acontecendo, sem me prender a uma única versão, e isso inclui tudo, cada detalhe, cada fala, cada reação, porque se realmente tiver algo errado, isso vai aparecer. E eu vou estar atento dessa vez. Mas agora eu quero saber de vocês, sim, de vocês, porque isso não é só comigo. Vocês também estão acompanhando tudo isso. Vocês também ouviram o que foi dito. Então comenta aqui embaixo que vocês ou vocês acham que isso tudo pode ser uma manipulação? Porque agora, qualquer opinião pode ajudar. Mas pensa bem antes de comentar, analisa, não vai só no impulso, porque isso aqui não é simples e cada detalhe pode mudar tudo. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso não acabou, na verdade. Isso só tá começando, e o que vem a seguir pode mudar tudo de novo. E eu preciso que você esteja aqui para ver e, principalmente, para entender.